Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, verso 27. Lucas 15, verso 27. E Deus pôs uma palavra no meu coração hoje, por volta das 6 horas da manhã, ainda cochilante, não sabia se estava acordado ou dormindo, mas a palavra já queimava no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração da igreja, amém? Lucas capítulo 15, verso 27. Lucas 15, verso 27. Amém? E ele lhe disse: o teu irmão chegou e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matou agora o novilho cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Eu preciso repetir e preciso que a igreja faça essa leitura comigo no 3. Verso 31. 1, 2, 3. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Eu estou numa alegria nessa noite. Teve um dia que eu dei uma crise de riso no vôlei lá, que a irmã Nai falou, parece que eu estava ficando doido. E eu estou igual aquele dia. Desde cedo eu estou rindo. E olha que o meu dia não foi para sorrir. Passamos por dificuldades no dia de hoje. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que na presença do nosso Deus, a tristeza faz o quê? A tristeza salta de alegria. E é debaixo dessa presença que nós estamos nessa noite, amém? Na minha mente, que é particular, é só minha, eu olho para esse texto que fala do filho pródigo. E se fosse eu escrevendo essa passagem, eu não colocaria esse texto nunca, porque o texto fala, o título fala do filho pródigo. Mas na minha cabeça eu não consigo enxergar que esse cenário aqui tem a ver com o filho. Esse cenário aqui que Jesus vai ensinar, ele está todo voltado para o pai. É um filho que pede uma herança, vai embora. Mas o que marca, Yasmin, a minha vida nesse texto, nessa passagem, é o pai. A Bíblia fala que é um pai que tem fazenda, que é um pai que tem posses, tem animais, tem anel, tem sandália, tem bens, tem dinheiro, que dá tudo para o filho, sem esperar nada em troca. A Bíblia fala de um pai que está disposto a abrir mão daquilo que demorou muito tempo para juntar, daquilo que talvez gastou uma vida para conseguir. Mas quando ouve um filho dizer: pai, me dá minha parte, ele fala: toma. Isso mexe com a minha estrutura, porque desconcerta a visão que nós temos de paternidade. Porque nós vivemos em um mundo tão introspectivo, onde todo mundo olha só para dentro de si mesmo, que a gente olha para esse pai e pensa que esse pai faz algo que não é normal.
A gente olha para esse pai e pensa que esse pai está fazendo algo que não é normal. Mas Jesus está ensinando que esse pai está fazendo exatamente aquilo que o pai deseja fazer para o filho. O pai, ele dá tudo para o filho, mesmo o filho não merecendo, mesmo o filho indo perder tudo o que ele conquistou. O pai não está preocupado com as consequências que vai acontecer, ou com a perda que ele vai ter daquilo que ele juntou. A maior preocupação desse pai aqui é ver o filho feliz. Os irmãos estão comigo? Então a Bíblia vai nos relatar essa história. Jesus vai contar essa parábola. Isso é uma história, não é um fato verídico. Isso foi Jesus ilustrando para aqueles que o ouviam. E nós sabemos que quando Jesus ele conta parábolas, ele está apresentando o reino dos céus, mas de uma maneira que as pessoas pudessem entender. Aí Jesus vai contar essa parábola, que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens que eu tenho direito. E o seu pai dividiu e deu a esse filho aquilo que era dele. Me chama a atenção, Tarsis, porque se nós formos olhar pela visão do direito, esse filho não tem direito, porque não existe herança com o pai vivo. Isso é uma falta, Suelen, de respeito. O mesmo que dizer para o seu pai assim: eu desejo que você morra, para que eu possa fazer uso daquilo que é seu. Porque não existe de pedir os pais herança quando os pais ainda estão vivos. Isso é no mínimo uma falta de respeito. Porque herança só passa a ser herança quando aquele que é o detentor por direito não está mais vivo para administrar. E uma vez que ele não está vivo para administrar, fica para os seus sucessores. Mas uma vez que ele está vivo, tem vigor e tem energia para administrar aquilo que ele mesmo construiu, isso não dá direito para o filho. E essa palavra chama a minha atenção: dai-me a minha parte que eu tenho direito. Às vezes nós queremos exigir de Deus algumas coisas que não são direitos nossos, e que, se formos olhar pela ótica de merecimento, nós não merecíamos e nós nunca receberíamos. Mas nós temos um pai que ele não olha para mim e para você segundo aquilo que eu ou você merece, porque não tem nada a ver com nós, tem a ver com ele. Esse pai poderia questionar, ele poderia debater, chamar para uma conversa, perguntar para o filho: o que você fez para receber isso que você está exigindo? Você não tem direitos. Mas o meu e o seu pai, ele não está preocupado em entrar em discussões teológicas comigo ou com você. Ele não quer entrar em discussões com você nas suas orações, se você é merecedor ou não. É a religião que me apresenta um Deus que é só Senhor. Mas Jesus me apresenta um Deus que, além de ser Senhor, Ele é Pai. E um pai, Juan, quando é um bom pai, independente se o filho trabalha ou não, o filho come. Sim ou não? Independente se é menor de idade ou maior de idade, na casa do seu pai tem alimento para você. Porque não é sobre você merecer ou não, é sobre o caráter do seu pai. É sobre ele olhar e dizer: mesmo você não merecendo, eu escolhi te dar. E aí, na sua oração, ainda hoje você disse: Deus,
eu não mereço. Ele sabe que você não merece, mas Ele escolheu te abençoar. Para de querer mostrar para o Pai ou ensinar para Ele o que Ele tem que fazer. Me dá minha parte da herança, ou fica com ela aí, ou divide ela para os pobres. Quem define o direcionamento que se faz dentro da minha vida, quando eu escolho me entregar verdadeiramente a Ele, é Ele. Mas nós temos dificuldades, talvez pelos traumas que nós temos da nossa infância, ou traumas de uma paternidade falida aqui na terra, e nós transferimos as nossas frustrações paternas terrenas para o nosso Pai Celestial. E nós pensamos que não somos merecedores de alguma coisa, e por isso não temos direito de pedir. Eu quero pregar para você nessa noite. Eu não vim para um culto de doutrina. Eu estou cheio da graça de Deus para profetizar sobre a sua vida, para liberar bênção sobre a sua vida. Mas eu preciso que você abra a sua mente e mude a sua visão. Deus, Ele é Senhor da nossa vida, sim. Sim, Ele é Senhor, mas Ele é um Pai. Ele é um Pai, Sueli, que sente a dor do filho. Sabe, Denise? Ele é um Pai, e eu trago a ótica dos irmãos aqui, a paternidade, a maternidade, de pais e mães, que mesmo não concordando com o erro dos seus filhos, não abre mão deles, Bruno. Quantas vezes vemos mães ou pais testemunharem: eu não concordo com o que o meu filho faz, mas eu não abro mão. Ele não deixa de ser meu filho. Não tem a ver com o seu merecimento, porque a única coisa que nós merecíamos, segundo a Bíblia, era o quê? Vocês têm que vir para o culto de quarta-feira. O que nós merecíamos, segundo a palavra de Deus? Condenação, inferno. A única coisa que você merecia. Mas um dia esse pai olhou para mim, olhou para você e falou assim: eu escolhi te abençoar. Me deixa pregar, porque eu tenho raiva de você. Escuta o que eu vou falar. Me dá raiva de ouvir você orando, dizendo: Deus, eu não sou merecedor. Você está pegando o sacrifício de Jesus na cruz e rasgando ele, porque nós sabemos que não somos, mas Ele escolheu te abençoar. Não se contente com o resto. Não se contente com o pouco que o mundo quer te dar, porque o seu Pai, que é dono do ouro, dono da prata, dono de todas as posses, olhou para você e falou: é meu filho, eu te escolhi. E esse filho chega e pede: me dá. E sabe qual é o grande problema, Roseli? É que às vezes eu não peço. Por que eu não peço? Porque eu olho para as minhas fraquezas. Eu olho, Sueli, para minhas impossibilidades e falo para mim mesmo: Camai, eu não tenho coragem de pedir a Deus isso. E aí eu não peço. E aí, Arius, um menino chega e fala assim: pai, me dá. Ele me ensina: eu preciso ter ousadia para pedir a Deus até aquelas coisas que parecem ser loucuras. Isso é só para quem tem fé, irmão. Você precisa começar a crer que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Não adianta eu pregar, eu gritar, eu chorar, eu faltar morrer aqui, se você não crer. A palavra
palavra de Deus diz que tem um pai que está com um filho surdo e mudo. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, pode curar o meu filho? Jesus responde para ele: tudo é possível para aquele que crê. Eu posso crer no impossível na sua vida, mas isso não muda a sua realidade. Eu posso crer que Deus entra hoje na sua vida e muda a sua condição financeira, mas isso não muda a sua realidade. Eu posso crer que Deus entra hoje na sua casa e muda a vida dos teus filhos, mas isso não muda a sua realidade. Tudo é possível para aquele que crê. Você precisa crer no seu milagre. Oh, aleluia. Você precisa crer, Tarsis, que independente de onde você nasceu, independente de como foi a sua história na infância, isso não define aonde você pode chegar. Porque mesmo que eu tenha passado por privações em toda a minha vida, eu sirvo a um Deus e eu sou filho de um Deus que pode me colocar e me levar aonde a minha fé é capaz de chegar. Você nunca vai pisar aonde a sua fé não for capaz de chegar. Mas aonde a sua fé chegar, eu uso a palavra que Deus deu para Moisés: aonde colocar as plantas dos teus pés, te darei por herança. Ouça o que eu vou falar para você. Diante de Deus, aonde os seus pés tocar pela fé, pode ser em sonho, pode ser em visão, mas se você crer, você vai chegar. Para de olhar para as suas dificuldades, começa a viver pela ótica da fé. Esse menino Yasmin, sem direito nenhum, ele tem coragem de pedir: pai, me dá. O pai está olhando e dizendo assim: eu sei qual vai ser o final dessa história, mas você pediu, eu escolhi te abençoar. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, irmãos, nós nunca vamos sair do lugar. Se tem uma coisa que eu tenho uma giriza, é dos coaches, que fica, não sou fã não. Eu acho que a palavra de Deus, ela continua sendo o que direciona a minha vida. Mas se tem umas coisas que os caras falam, Renato, que me bagunça a cabeça, é sobre destravar chaves na minha mente. E você precisa destravar essa chave. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, esse negócio de chave vai acabar me matando. Mas à luz da palavra eu preciso entender que tem coisas que, se eu não mudar a minha maneira de pensar, eu nunca vou viver. Porque tem hora, Valesca, que nós olhamos para nós e sabotamos o nosso crescimento, olhando para a condição que vivemos, pensando: isso não é para mim, eu não tenho condição de viver isso, eu não nasci para viver isso, eu não posso, Denise, experimentar isso, porque isso não é para a minha condição social. Eu preciso mudar a minha mente. Eu posso não ter hoje, Camai, mas eu ando pensando e acreditando que eu sou filho do Deus vivo e que tudo eu posso naquele que me fortalece. Qual é o seu maior sonho? Qual é, Watson? O seu maior sonho hoje? E às vezes, Kailane, nós sonhamos e Deus fala: agora vai, porque ela vai se agarrar nesse sonho e vai experimentar aquilo que eu tenho para ela. Mas o inimigo olha para a gente no outro dia e diz assim: você não vai não, olha para a sua realidade. E aí nós ficamos vivendo um ciclo vicioso de olhar para o sonho e olhar para a realidade. Olho para o sonho, olho para a realidade. Sabe o que acontece? Não saio do lugar. Mas eu trago uma palavra profética nessa noite, e só quem crê, pega essa palavra.
não olha para a sua realidade. Estabeleça a sua visão naquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus é fiel para cumprir toda boa obra que Ele começou. Se Deus te permitiu alimentar esse sonho no seu coração, escute o que eu vou te falar. Se Deus te permitiu alimentar um sonho no seu coração, se Deus te permitiu trabalhar sobre esse sonho, persista. Ele vai cumprir na sua vida. Mas só que eu preciso entender que eu preciso pagar um preço. E desistir não é uma opção. Voltar atrás, Luiz, não é uma opção. Eu preciso seguir firme. Mesmo que a realidade grite na minha cara, você não vai conseguir. Eu preciso crer no que Deus pôs no meu coração. Quantos sonhos você já enterrou? Não me responda, eu não quero te constranger. Mas quem aqui já teve um sonho e largou ele de lado? Eu já larguei vários, porque eu pensei, é muito para mim. Mas Deus me trouxe aqui como um profeta. Não tem cara de profeta, jeito de profeta, mas eu sou um homem de oração. E Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Desenterra o sonho. Desenterra o sonho. Volta a acreditar naquilo que Ele pôs no teu coração. Acredita no teu ministério, acredita na tua chamada, acredita na tua família. Ah, mas não deu certo uma vez, não deu certo duas vezes, não deu certo três. Fica tranquilo, Naamã precisou mergulhar 7 vezes para receber o milagre. Ah, mas eu casei uma vez e não deu certo. Vai deixar de viver por causa disso? Ora a Deus, pede a Deus para te apresentar alguém, e no momento oportuno Deus vai te abençoar. Eu já tentei empreender uma vez, 2, 3 e não deu certo. Continua. Eu estou na minha 7ª empresa e eu hoje acho que vai dar certo. Mas se não der, fica tranquilo, a 8ª vai chegar, e se não der, a 9ª vai chegar. E um dia alguém vai olhar e dizer: meu Deus, ele é um homem de sucesso profissional. Não sou, eu sou um homem que escolhi não desistir do que Deus falou no meu coração. Você é um grande pregador, você é uma grande pregadora. Pastor, mas nem oportunidade eu estou tendo, não tem problema. Continua. Você é um empresário de sucesso. Pastor, mas eu não estou vendendo nem caneta no sinal. Fica tranquilo. Acredita no que Deus colocou no seu coração. Você não tem direito de desistir de algo que não é seu. Eu vou traduzir para você. O sonho que está no seu coração não é você que sonhou, porque você não tem capacidade. O sonho que está no seu coração foi o próprio Deus que colocou. Então você pode desistir das suas coisas, mas daquilo que Deus colocou na sua mão, você não tem direito de desistir. Me dá, Pai, a minha parte da herança. E o problema não é pedir a minha parte da herança. A matemática que eu preciso entender é que pedir o Pai não tem problema nenhum. O problema está em o que eu faço depois que eu recebo. Porque a Bíblia diz que o Pai repartiu e deu uma parte da herança para o filho mais novo. E a Bíblia diz que ele não vai embora no mesmo dia. Ele ainda permanece em casa. O difícil não é eu receber de Deus aquilo que eu quero ou aquilo que eu peço. O difícil é eu me permanecer fiel ao meu Pai. O difícil
difícil é eu permanecer em casa. O difícil é eu continuar em casa, recebendo aquilo que eu pedi. A Bíblia não fala que tem pecado no dinheiro. O pecado está onde? No amor ao dinheiro. Tem problema nenhum você pedir a Deus riquezas para a sua casa. Deus, eu quero ser milionário. E eu creio que Deus está apressando o meu milagre, que é a oração que eu faço todo dia de manhã. Fala, Deus, estou pronto. Mas eu não tenho amor ao dinheiro. Mas eu quero o dinheiro. Porque com dinheiro eu posso abençoar vidas, com dinheiro eu posso ajudar pessoas, com dinheiro eu posso construir, eu posso abençoar, eu posso ser alguém relevante na sociedade com o dinheiro que Deus me deu. O problema não está em pedir, o problema está em o que eu faço quando eu recebo. Hein, Fábio? Conversando com você, tem um sonho de ser lutador, irmão. Não tem pecado nenhum, irmão. Vai dar murro na cara dos outros profissionalmente, vai dar certo. E o problema não está nisso, o problema está em ser fiel a Deus o dia que chegar lá. Porque na prova todo mundo é fiel, na prova todo mundo é crente. Eu quero ver nós sermos crentes, hein, Clécio? Deitado em casa agora, na frente de uma tela de televisão de 120 polegadas. Hein, Micael? 5 carros na garagem, Renato. Podendo acordar amanhã meio-dia e a conta cheia de dinheiro. Quantos trocariam isso para estar aqui hoje na igreja do bairro São Geraldo? Ouvindo um pastor doido gritar na sua cabeça. Então o problema não está no que você pede. O problema está em o que você vai fazer quando você receber aquilo que você tem pedido a Deus. Deus quer te abençoar, mas você precisa mudar a sua mentalidade. O que você vai fazer quando receber uma parte da herança que o Pai quer te dar? Feche teus olhos. Responde para mim não, responde para Ele. O que você vai fazer quando o Pai te entregar uma parte da herança que você tem pedido a Ele? E sabe por que às vezes não chegou? Porque dentro do seu coração está gritando assim: o dia que Deus me der, nunca mais eu piso na igreja. E talvez você não tenha coragem de falar, mas deixa eu te contar um segredinho que talvez você não saiba. Você serve a um Deus que esquadrinha o seu coração. Você serve um Deus que te conhece mais do que você mesmo. Então é por isso que às vezes eu não recebo o que eu peço ao meu Pai, porque o meu Pai já sabe o que eu vou fazer depois de receber. Posso te dar uma palavra nessa noite? Não fica pensando no que você vai receber, mas comece a pensar: o que eu vou fazer quando chegar o milagre que Deus me prometeu? Porque a Bíblia diz que para Deus e a mim, num piscar de olhos, Ele muda o cenário da nossa vida. Já parou para pensar, Maura? Se essa noite Deus olhar para você e falar: eu escolhi te abençoar. E nós estávamos conversando na quarta-feira, não me lembro quem falou comigo que tem tanto sonho, tanto desejo, mas que se Deus cumprir não sabe nem o que faz. Deus não vai fazer, porque Deus não quebra princípios. E um pai, escute o que eu vou falar para você. Um pai, pecador como nós, homem, Arthur, como nós, quando dá um presente para o filho começa a se afastar dele, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Tomar o presente. Eu dei um videogame pro Caleb, e Caleb era igual um cachorrinho também, quando eu chegava lá em casa. Eu abri o portão e eu via correndo, e papai, uma alegria. E aí Léo ganhou o videogame, e eu chegava e já não via mais Caleb. E eu chegava e buzinava e o Caleb não vinha. Eu falei com minha esposa essa semana: tá proibido de jogar videogame, porque eu não abro mão de sentir, sabe, esse gostinho de saber que alguém celebra a minha chegada, que alguém se alegra quando eu chego. E se eu, que sou homem,
pecador e falho, tenho esse sentimento, imagina Deus, sabendo que se te entregar o que você tem pedido, Ele nunca mais Ele ouve a sua voz. Nunca mais Ele ouve a sua oração. Deus pode te dar o que você quer hoje? Responde para Ele. Não troque a presença daquele que pode te dar por aquilo que você tanto quer. Coisas materiais, Gigi, são boas, são necessárias. E aí, o diabo inventou um ditado. Isso é do Satanás, tá, irmão? O editor falou assim, ó: dinheiro não traz felicidade. Isso foi o Satanás que inventou, irmão. Que sem dinheiro você não paga conta, você não paga conta, você não dorme, você não dormindo, você atormenta seu marido, você não dormindo, você atormenta sua esposa. Então, sem dinheiro, meu filho, é uma confusão total. E a gente pega isso, Micael, fala: não, eu não preciso de dinheiro para ser feliz, não. Eu preciso é de Deus. Amém. Até a dificuldade bater na sua porta. Você precisa entender que não há pecado em ser bem-aventurado, que não há pecado em ser abençoado pelo próprio Deus. Nós precisamos desconcertar isso na nossa mente, porque a religião nos ensina isso. A religião nos ensina que eu não preciso de nada mais. De nada mais, Luci, a não ser a presença de Deus. A presença de Deus, ela é primazia na minha e na sua vida. Ela é a nossa prioridade. É o que nos mantém de pé, é o que nos mantém vivo. Mas como ser humano, você precisa de todas as coisas naturais. Você precisa comer, beber, se vestir, se alimentar. E se você se tornar um extremista religioso: eu não preciso de nada disso, eu só preciso de Deus, só preciso de Deus. Aí você mata seus filhos, mata sua esposa, mata seu marido, e no final você fala: Deus, eu abri mão de tudo por causa do Senhor. E Jesus está ensinando aqui, ó: eu não pedi você para abrir mão de nada. Você podia pedir ao Pai, que o Pai teria prazer em te dar. A Bíblia diz que o pai então dá ao filho, o filho recebe, vai embora e gasta tudo de que ele recebeu. Posso falar algo que já é corriqueiro no nosso meio? Sim ou não? Quantas pessoas você conhece vêm do mundo destruído, arrebentado, aí vem para a igreja? Chega aqui, Renato, Deus pega e dá um upgrade, né, Bruno? Deus abençoa, da família, da casa, da carro, né, Nathan? Deus faz a obra completa. Quando essa pessoa recebe tudo, ele sabe o que ela faz? Vamos embora. Não preciso mais. O que a Bíblia diz que aconteceu com esse filho? Perdendo tudo o que ganhou na casa do pai, ele ficou sem nada. Isso é impressionante. Que o que eu ganho na casa do Pai, enquanto eu estou na presença dEle, Ele me garante, Ele me resguarda. Já percebeu que na casa do Pai, o pouco, Roseli, se torna muito? Né, irmã Zilda? Uma panela de arroz que a gente faz para 5 pessoas, Gabriel, come 20 e ainda você guarda para marmita. A gente faz aqui na quarta-feira um caldo, né, irmã Marta? A senhora é uma irmã Zilda, das irmãs que ajudam. Parece que brota, porque na casa do Pai, nos mínimos detalhes, Ele multiplica, Ele faz prosperar. Mas quando eu saio da casa do Pai, eu começo a ver se esvaindo da minha vida tudo que eu conquistei lá. Quero fazer uma pergunta respeitosa para você. O que você perdeu se afastando da casa do Pai? O que você já perdeu saindo da casa do Pai? E às vezes, Gabriel, nós temos uma ótica da seguinte forma: eu nunca saí da igreja, mas o fato de estar na igreja não me faz filho dele, Yasmin. Porque filho é uma questão de reconhecimento. Eu preciso reconhecê-lo como o meu pai. E só vir ao culto dia de domingo, quarta-feira, não te faz filho.
Você é filho quando você o aceita como seu pai. E aceitando como o meu pai, Juan, eu aceito as suas correções. Aceitando como o meu pai, eu aceito que ele me cobre dentro daquilo que é a minha responsabilidade. Então vir na igreja não me faz filho de Deus. E você não tem noção do quanto você está perdendo por não escolher ser filho. Ele sai, perde tudo, mas a Bíblia diz que em um momento da sua vida ele cai em si. O pai não vai atrás, não manda buscar. Espera aí, nós estamos falando de um pai, Anderson, que tem posses, servos, cavalos, bois, carroças. O pai tem condição, mas o pai não manda buscar. Porque estar na casa do pai não é por obrigação, mas é por escolha. Deus já podia ter te trazido há muito tempo, mas Ele tem deixado você escolher estar aqui ou não. Você tem escolha de estar aqui ou não. Você não é obrigado a estar na presença do Pai, porque a salvação ela não é imposta, ela é proposta. Porque Deus, com a sua autoridade e majestade, Ele poderia agora, Natan, a partir de hoje, todos os seres viventes vão me adorar. E aí, Renato? Daqui 2 segundos, hein, Mauro? Aquele pecador, aquele assassino mais cruel, Luci, em 1 segundo ele iria dizer: Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Mas Deus não faz, porque Ele não quer alguém que o sirva por obrigação, mas Ele quer alguém que o sirva por amor. O pai não manda buscar o filho, mas Ele diz: filho, eu estou aqui te esperando. E a hora que você cair em si, que você vê que o que você está fazendo não é a coisa certa, volta. A Bíblia diz que aquele jovem cai em si. Ele abre os teus olhos e diz: essa vida que eu estou levando não presta, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele volta para a casa do pai, Renato, o texto diz que o pai vem correndo ao seu encontro. Sabe o que é isso, Nathalie? O pai não foi atrás buscar, mas o pai todo dia olhava esperando. Uma hora ele volta, uma hora ela volta, uma hora ela percebe que o caminho que ela está trilhando vai levar ela para a morte, mas o que eu tenho para ela aqui em casa é vida, é bênção, é paz. Ah, meu Deus, o pai está assim: vem, filho, eu estou te esperando. Mas pai, eu gastei tudo, joguei fora, eu pequei contra ti. E o pai está dizendo: eu não estou preocupado com o que você fez, eu quero apenas te amar, eu quero apenas te beijar, te abraçar. Sabe o que o pai fala antes? Eu quero apenas colocar um anel no seu dedo, eu quero reafirmar uma nova aliança, eu quero começar de novo. Eu quero colocar em você uma nova veste. Eu estou tirando a mancha. O que passou não me importa mais. Vou te colocar uma roupa nova. Eu não estou nem aí para os caminhos que você andou. Eu estou colocando novas sandálias. Eu estou calçando os seus novos passos. Pelos caminhos errados que você andou, eu não estou me preocupado. Eu estou olhando para os caminhos que você vai caminhar agora. Daqui para frente são novas sandálias. É uma nova vida. É um novo caminho. Tem alguém entendendo? Aí, Tami, sandália nova, roupa nova, anel no dedo. Está de volta na casa do Pai. Tem uma nova vida, tem uma nova oportunidade. Mas a Bíblia diz que tem um outro filho. E o outro filho está onde, Gabriel? No campo, Micael, trabalhando.
O outro filho, irmãzilda, é até trabalhador. Trabalha não desonra o seu pai, não transgride os mandamentos. Hein, Fatinha? Que filho abençoado! Ele só não conhecia seu próprio pai. Deixa eu pregar para você e apertar um pouquinho. Não adianta fazer a obra de Deus, cantar na igreja, pregar, se você não conhece seu pai, não adianta nada. A Bíblia diz que ele chega, Suelen, e dentro da casa tinha música, dança e comida, mas ele não quer entrar. Ele não quer entrar. Escuta, Clécio, tem gente dentro da casa do pai que ouve a música, mas não usufrui dela, que vê a dança, mas não se permite dançar, que vê a comida, mas dentro de casa está morrendo de fome, porque não conhece o seu pai. Pai, eu estou aqui a vida inteira, o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos. É a Bíblia que está dizendo. Aí o pai diz assim: é claro, meu filho, que eu não te dei, é tudo seu. Como é que eu vou te dar algo que é seu? E talvez você está dentro da igreja dizendo: Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse. Deus está dizendo: eu não posso te dar, porque já é seu. É você que precisa usufruir daquilo que eu já te entreguei. Você chega num culto como esse, tem música, tem adoração, mas você não adora. Você chega num culto como esse, tem dança, tem alegria, mas você não se alegra. Você está num culto como esse, tem alimento para a sua alma, mas você não se alimenta. E você olha para ele e diz: pai, eu queria tanto um cabritinho, o que eu queria era pouquinho. E ele está dizendo: meu filho, tudo que é meu é seu. Dentro da casa do pai. Aprende isso, irmão. Esquece todo o resto que eu falei. Dentro da casa do pai, eu não preciso pedir nada, eu só preciso usufruir do que ele já me deu. Usufrua das riquezas espirituais, materiais e físicas que Deus tem para nós. Fica mendigando um cabrito, não. Não fica mendigando para Deus curar sua dor de cabeça, sua unha encravada, sendo que o que Deus tem para você é coisas sobrenaturais. Eu queria um cabritinho. Não! Você é dono de todos os animais que estão aí. Pega o que você quiser, faz churrasco, dá para os outros, é seu. Mas eu não sinto que eu sou filho, é porque eu não conheço o meu pai. Terminei. O pai vira para esse filho e implora. A Bíblia diz que o pai roga, o pai implora: filho, entra, entra, entra e experimenta do que outros estão experimentando. Deus está rogando para você nessa noite. Deus está te pedindo: entra, entra nesse ambiente de adoração, entra nesse ambiente de experiências com Ele. Usufrui do que o Pai está te dando. Para de ficar vivendo de esmola, de querer comer bolota de porco. Para de viver na miséria. Entra nesse ambiente. Que ambiente é esse? Ambiente de fé, de confiança, ambiente de sobrenatural. Para de ficar pedindo o normal. A oração que Jesus nos ensinou, Ele já falou, é garantido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fica tranquilo, irmão. Pão para você comer amanhã e água para você beber não vai te faltar. A Bíblia diz que Deus alimentou o profeta, Yasmin, mandando corvo levar pão e carne. Até Satanás, irmão, alimenta você se for vontade de Deus.
Deus levanta gente do espiritismo, da macumba, do candomblé, da onde for e te alimenta. De fome você não morre. Deus manda recurso da onde você nem imagina. Aí você fica todo dia: Pai, me ajuda no dia de amanhã. Começa a pedir coisa de doido para Deus. Deixa eu te encorajar nessa noite, irmão. Começa a pedir coisa de louco. Sabe, Micael? Para você estar orando, alguém está do seu lado e estatalar o olho. Fala: gente, o que Micael está arrumando? Fé. Começa a orar para as pessoas se assustar, Sueli. Fala: nós vamos ter que internar porque ficou doida. Que dia que alguém ouviu essa oração da sua boca? Nunca, porque nós não conhecemos de verdade o nosso Pai. Eu tenho à minha disposição uma fazenda com bezerro cevado. Hein, Duda? Lembra daquela novela que tinha o boi bandido? Era um boizão bonito. Você tem uns 10 boi bandidos lá para você mastigar ele. Aí você estava assim: Deus, me dá um cabrito. Se eu sou Deus, você morria de fome. Miserável, você não consegue acreditar que eu vou tratar de você, vou te dar nada. A sua fé é tão legal. Eu termino agora. E hoje não é quarta-feira, eu tenho que ser mais sério. Está transmitindo, Deus abençoe vocês, viu, querido? A sua fé é tão legal que quando a gente descobre, Juan, que alguém tem um câncer, fase terminal, a gente junta e vamos orar, e põe a mão e grita e chora e pá, aí Deus faz. Mas quando é a respeito da nossa vida, da nossa condição financeira, das nossas coisas materiais e tudo, a nossa fé fica desse tamanhozinho assim. Jesus, tem um cabritinho para mim, não? Não, irmão. Deus tem coisas sobrenaturais para a sua vida. Deus tem mais. Deus tem mais. Não tem a ver com carro, com casa, com dinheiro. Nada disso tem a ver com a sua fé. Porque quando, Denise, Deus pega alguém que não tinha parentes influentes, que não tem estudo, Luci, que não tem influência, que não tem nada. Quando Deus pega alguém que a sociedade despreza, e Deus acha, vai assim: gente, achou doido, é esse que eu quero. Porque a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Aí Deus pega, Tami, e olha e fala assim: gente, essa aqui é uma ferramenta para eu deixar o mundo louco. Aí Deus pega lá, a pessoa não tem condição nenhuma, mas o coração está ardendo. Fala: Deus, eu quero, eu preciso. Aí, Rosali, quando chega lá em cima, alguém olha e fala: meu Deus, como é que essa pessoa saiu disso para isso? Aí o incrédulo, o ateu, ele fala assim: só pode ser Deus. Exerça a sua fé, irmão. Exerça a sua fé. Dá para acreditar? Dá, Micael? Nas coisas loucas? Ei, Wellington, nós falamos esses dias de Davi. Dá para estar lá no meio de um pasto, desprezado pelo pai, pela família, cuidando de ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor nenhum, mas dentro do coração está assim: um dia eu chego no trono, um dia eu sento, um dia eu glorifico o nome de Deus através da minha vida. Hein, Gamai? Dá, Carol? Para fazer planos que ao contar para as pessoas vão rir da sua cara. Se você tiver coragem para fazer isso, você conhece o seu Pai. Agora, se você não tem essa disposição, eu te convido nessa noite a conhecer o seu Pai. O seu Pai, Ele quer te abençoar. Eu não estou falando de um pai terreno, porque os nossos pais terrenos, eles têm dificuldades, irmãos, como todos nós. Mas eu estou falando de um que Ele é poderoso, infinitamente mais. Fique sobre seus pés. Eu quero orar por você. E eu vim com um desejo no coração, e Deus pôs isso no meu coração hoje.
A minha oração hoje, e o intuito do meu coração com essa mensagem, foi despertar no coração da igreja que Deus, Ele pode te abençoar na sua área material, espiritual e física. Porque a gente só fica preso no espiritual, Arthur, e achar que Deus vai te capacitar, que Deus vai derramar uma graça sobre sua vida, amém. Mas irmãos, está cheio de homens e mulheres de Deus que tem uma unção tremenda, Bruno, que tem uma unção tremenda, mas não tem cabeça para fazer a obra de Deus, Denise, porque está endividado. Não tem cabeça para fazer a obra de Deus porque está passando dificuldades. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Precisa, Roseli, estar tudo bem ajustado para a engrenagem funcionar. Talvez a minha alma está em paz, o meu espírito está em paz, mas o meu corpo está todo desajustado. Talvez o corpo está legal, estou na academia, estou magrinho, que não é o meu caso, estou todo bacaninha, mas o meu espiritual está destruído, não adiantou de nada. Você precisa de um alinhamento na sua vida, alinhar o corpo, a alma e o espírito. Deus tem bênçãos espirituais, materiais e físicas para a tua vida. Vem para a casa do Pai. E eu vou declarar uma palavra nessa noite para você que está aqui dentro, mas não conhece seu Pai. Para você que nunca matou um bezerro cevado. Que é isso, pastor? Eu nunca matei bezerro, não. Você que nunca experimentou o sobrenatural de Deus, experimente. Experimente entrar na casa do Pai. Essa mensagem é para você entrar nesse ambiente. Não é entrar na igreja. Porque entrar na igreja não me faz filho de Deus. Mas é entrar na casa. Sabe, Bruna? Entrar na casa e dizer: eu faço parte dela. Em determinado momento da nossa vida, nós chegamos na casa dos nossos pais e abrimos a geladeira, né, Renata? Sem pedir licença. Sim ou não? Na adolescência, na infância, sim ou não? Aí a gente casa, vai ter a nossa própria casa, sim ou não? A gente chega na casa do pai, a gente fala assim: não estou na minha casa. Ô mãe, ô pai, eu vou beber uma água aqui, tá? Aí o pai fala assim: pelo amor de Deus, né? Você é meu filho, me pedir para abrir geladeira? Deus está falando para algumas pessoas aqui esta noite. Ei, talvez você se esqueceu, mas você é meu filho. Talvez você está pensando que não tem direito, porque agora você está morando em outro lugar. Mas você não perdeu o meu amor de pai. Você não perdeu a liberdade de entrar na minha casa e acessar lugares e coisas que tem aqui. Você ainda tem acesso na casa do Pai. Você ainda pode sentir a presença na casa do Pai. Você ainda pode chorar na casa do Pai. Você ainda pode pedir na casa do Pai. Porque mesmo você não estando totalmente inserido nela, você sabe que essa casa é a sua casa. Que o grande e eterno amor de Deus Pai, que a graça infinita de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Para todos sempre. Deus vos abençoe em nome de Jesus.